Agora sim! Agora foi. Ó, essa risalão aí, ó, a Silvia Ai, Lopes. meu Deus do céu! É só para começar o dia com mais emoção! Tá vendo? Agora você tá acordada, né? Parece um tapa na orelha, de tanta... Essa risada, gente, essa aí, ó, essa aí. Ela enche, assim, o ambiente de riso, de alegria, todas as vezes mais... Por mais que a vida estivesse dando reveses para todo mundo, para ela, para gente, ela sempre encontra alguma coisa para rir. Silvia, bem-vinda! Bem-vinda, querida! Até que enfim, eu vou improvisar aqui, porque na realidade eu queria participar do laptop que fica mais ajeitadinho, né? Mas acho que assim vai. Eu improvisei um suporte aqui para o celular. Aqui na luzinha. Peraí, eu vou apertar aqui na luzinha, que daí faz uma luzinha mágica para nós, que daí a gente fica com uma carinha melhor. Peraí. Opa! Uma tá aqui. Assim, começou a cair tudo aqui, peraí. Parece uma pizza. Né? A outra tá lá, vamos ver. Vamos lá, vamos colocar a tal da lampinha. Pronto, ó lá. Ficamos com uma carinha um pouquinho melhor. Vou ficar assim aqui. O meu celular também está carregando. Acho que aqui tá bom. Tá. Então deixa carregando, porque isso, ó, chupa mal a bateria. Entrevista chupa mal a bateria. Então vamos lá. Silvia, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito obrigada pelas pessoas que estão participando. Eu não consigo ver aqui do meu celular. Não faz mal. Depois fica gravado, tem gente que vai ver depois. Eu conheço um monte de gente que queria ver a entrevista, mas que ficou reinando, que era às 9 da manhã, que não acorda às 9 da manhã. Vai fazer o quê? A gente acorda com as galinhas, nós duas, não tem problema. A gente, né? 9 horas da manhã já é hora do almoço. Não é, bem? Já está quase na hora de tomar o lanche já. Já tá na hora de tomar um lanche, porque a barriga ó, já tá roncando. E para mim já é 2 da tarde de todas as maneiras. Então, eu contei para o pessoal, Silvia, que a gente se conhece pessoalmente. Então, mas alguma coisa. E eu queria te perguntar, Silvia, fazer a primeira pergunta, né? Que tá todo mundo super curioso para saber como é que foi essa sua transição. Como é que é, Silvia, para uma pessoa que trabalha no ensino tradicional? A minha mãe trabalhou muitos anos no ensino tradicional e não é um trabalho leve, né? Vamos dizer assim, não quero nem falar mal, nem falar bem, nem ficar neutra nessa história, porque a gente observa, né, a vida da própria mãe. Leve não é uma palavra que poderia caracterizar esse trabalho. Como é que foi a sua transição, então, desse trabalho? Como é que foi chegando o caminho para a terapia holística? Porque os dois são... por isso que você é uma pessoa tão interessante, porque você une esses dois mundos, né? Você teve a coragem de continuar vivendo essa vida como se tivessem... como se você fosse um super-homem, né? Daí tem o Clark Kent e tem a Silvia. O Clark Kent vai lá trabalhar, né? E daí tem lá os negócios dele. Aí, tira o óculos e bota uma outra roupinha. É a Silvia só. Então, conta um pouco pra gente sobre o seu caminho, a sua caminhada. Então, Noeli, eu acho que a minha caminhada, na realidade, ela começou, eu acho que quando eu tinha mais ou menos uns 3 anos e meio, 4 anos de idade, tá? Que eu estava assistindo a missa com a minha mãe. Eu me lembro que eu era bem pequenininha, né, assistindo a missa, e acho que estava na hora da consagração. E eu estava sentada assim, sentada no chão, a minha mãe ajoelhada e o padre fazendo toda aquela oração eucarística, tudo, né? E fala que ele pega a hóstia e fala que Jesus repartiu o pão, bebeu do sangue, alguma coisa assim, né? E lá, né? Eu perguntei assim, nossa, será que aconteceu assim mesmo? Será que foi desse jeito mesmo? Então eu acho que começa aí, né? Os meus questionamentos, porque eu vi algumas coisas acontecendo e eu pensava assim, o que tem por trás disso, né? Tipo assim, quando eu estava em alguma estrada, que eu via uma montanha, eu não me contentava em apenas ver aquela montanha.
eu já me perguntava aquilo, o que será que tem atrás daquela montanha, né? Curiosa. E isso sempre, umas coisas minhas. Eu acho que eu nunca comentei isso, devo ter comentado isso com pouquíssimas pessoas, né? E eu sempre gostei muito de ter o contato com as pessoas, né? Então, eu fiz magistério, mas nunca atuei diretamente na área do magistério de primeira a quarta série, que era antigamente, hoje é do primeiro ao quinto ano, né? Depois eu fiz letras, fui trabalhar. Mas eu sempre tive um olhar diferenciado para os estudantes, ou com os estudantes. Eu queria saber quem eram aqueles estudantes, onde eles moravam, quem eram os pais, com quem que eles viviam. Então, de uma maneira ou de outra, o que se fala hoje de habilidades socioemocionais, eu já trabalhava com os meus alunos lá em 1990, quando eu comecei a trilhar a minha carreira no magistério oficial do Estado, né? E daí muitas coisas vão acontecendo, nós vamos conhecendo pessoas chaves na vida da gente, né? Que até na época, né, eu era católica, tentei ser catequista 2 vezes, não consegui. Não consegui ser. Porque Nossa, como é que é isso? Você é a pessoa mais disciplinada que eu conheço, pessoa, como é que não deixaram? Como é que aconteceu isso? Tem que falar com esse padre. Não, então, mas é assim, eu não via sentido. Aquilo que eu tinha que passar para os alunos, os catequizandos, não ressoava dentro de mim. Ah, entendi. Entende? Você era muito moderninha, tá vendo? Tipo Revolucionária. Tipo assim, teve uma lição, isso eu lembro, muito, muito nítido. Teve uma lição no catecismo que eu tinha que explicar para os alunos sobre silos, sobre armazenamento de milho. Gente, o que é isso? Na catequese eu tenho que ensinar o aluno a descobrir a fé que ele tem. Ai, eu não conseguia. Você está falando japonês, pessoa. O que é silos? O que é armazenamento de milho? Gente, que é isso? Vocês conhecem isso, gente? Coloca aí nos comentários. Depois a gente vai ler todos os comentários. Tá? Agora, olha só. Tá as duas no telefone. Para chegar assim, ó, com o óculos, assim, ó, perto dos comentários, sinto muito. Mas depois a gente vai dar uma olhada, vai responder todos. Mas se vocês conhecem isso que a Silvia está explicando, coloca aí, manda bala. Vai escrever. Então, para mim não tinha sentido. Eu falei assim, mas peraí, eu tô aqui para dar aula de catequese, para falar de Deus, ou para dar aula de ciências ou de geografia? Eu não estou entendendo. Então, sabe assim, quando gera aquele conflito? Mas, enfim, eu até tentei, não consegui cair fora, porque eu sou bem assim. Eu tento, eu sei que eu não vou dar conta, eu caio fora. Né? Porque tem coisa que é pra gente, tem coisa que não é. Tem coisa que não é. Ser catequista naquele momento, eu até tentei ser, adorava as crianças, tudo, mas não foi comigo, não deu certo. Enfim, daí, de umas crises minhas, né, uma amiga minha falou assim, você está em crise existencial. Acho que foi até a Yara, não sei se a Yara está aí, a Yara Ribeiro. Eu vou te passar. Pelo menos antes ela estava. Eu lembro dela, porque eu dei oi para ela. Peraí, eu vou até ver. E ela sempre foi para a Frentex também, né? E daí ela passou uma listinha de coisas para eu decretar, mas isso, nossa, eu era casada ainda, né, bem? Então, olha quanto tempo. Olha, então, bem, Yara, então, gratidão. Meu Deus, olha o agente de mudança que você foi, Yara. Então, eu acho que a Yara nem lembra disso, mas eu lembro. Ela na época, acho que nem tinha computador, ela trouxe escrita à mão, tudo. E até pouco tempo atrás eu devia ter esse papel, né? E ela sempre trazendo umas coisas diferentes, e eu na religião católica ainda, né? Porque eu fui ministra da Eucaristia, dei curso, palestras na religião católica. Foi muito bom até o momento que durou.
né? Porque tudo passa na vida da gente, né? E depois eu me separei também, daí eu já fui trilhar outros caminhos, né? E daí eu conheci uma amiga, daí eu tinha uma amiga também, que ela foi uma das primeiras a se separar do grupo ali que a gente participava, e ela começou a buscar muito curso de autoconhecimento e tal, e ela me levou, né? Então eu fiz curso com a Elaine Vieira de Campinas. Ela tem o livro Jardim das Qualidades. Eu fiz um trabalho com ela, dos 12 trabalhos de Hércules, voltado para o autoconhecimento, que foi ótimo. Daí eu fiz curso de tarô com a Eva Zanella, lá de Indaiatuba, né? E daí a gente começa a participar de centro espírita, começa a aprender mais um pouco, né? E ir para o centro espírita também foi muito importante, porque todo aquele vazio que eu tinha dentro de mim, ele começou a ser preenchido de mim, né? Eu ganhei de uma amiga o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi ótimo, né? Que eu aprendi assim, num outro centro espírita que eu participei, a hora que você precisar de uma palavra. Se você tem o Evangelho segundo o Espiritismo, entra no seu quarto, peça para o seu espírito te orientar para abrir na página que você precisa, né? E eu fazia isso, fiz isso muito tempo. Então, muita coisa que acontecia na minha vida, eu fui estudando, foi sendo preenchido e eu fui tendo uma compreensão, né? A Rosália, que me levou para a Maria Rosália, que me levou para esses cursos, tanto de tarô, né, com a Eva Zanella, como o da Elaine Vieira. E fui lendo livros, a gente trocava figurinha, né? Então, são pessoas chaves, né? Depois, eu comecei a participar dos trabalhos de constelação com a Cici, também me deu um embasamento muito grande. Lá eu fiz o curso de Cone, fiz o primeiro curso de mesa radiônica, né? E então, cada vez mais, eu fui percebendo esse dom de terapeuta dentro de mim, né? Ou eu fui percebendo, então eu fui dando vazão a ele, né? Ouvindo. Você pode dizer dando vazão, porque quando eu te conheci, você nunca falava de ser terapeuta, você estava na sua busca, na sua história. Sim. E isso foi surgindo aos poucos, foi um processo que foi assim, chegando através de você. Sim. Daí, em 2016, eu comecei a seguir você. Acho que eu comecei a seguir 3 pessoas ao mesmo tempo. Você, o Carlos Torres e a Doriana Tamburini, né? Conheço os 3, né? Quer dizer, conheço os 2. Não, e eu conheço todos pessoalmente. Olha que privilégio, né? Um grande mesmo. É um grande privilégio, porque o Carlos Torres, inclusive, tive a oportunidade de fazer uma viagem com ele, participei de uma palestra presencial com ele em Campinas uma vez, tive a oportunidade de ir ao Egito com ele, conheci pessoas maravilhosas. Entre elas, uma amiga comum que nós temos, né? Sim, que é isso, a Débora, que deve estar aí assistindo. E que tenho contato até hoje com essas pessoas. Na oportunidade, né, em 2016, quando eu comecei a seguir com mais, né, afinco você estava iniciando com o Japamala, não consegui participar do Japamala em 2016, mas em 2017 participei, né? E olha, fazia religiosamente todos os dias, que eu me lembro bem. No primeiro dia, eu acho que eu escrevi assim, que bom, né? Que coincidência o Japamala estar começando hoje, que é um momento muito que eu preciso muito. E realmente eu estava passando por uma fase muito
Eu acho que naquele momento eu estava numa bifurcação. Ou eu escolhia um lado ou outro. E eu acho que, apesar de tudo que eu vivi, eu escolhi o melhor lado. Né? Eu acho que você sabe um pouco da história, não precisa, não precisa, não precisamos citar aqui, mas eu acho que, apesar de tudo que eu vivi, de todo o sofrimento, né, de toda aquela angústia que aquela história me trouxe, eu acho que eu decidi para o melhor para mim, né, para minha vida, para não trazer mais sofrimentos, para não envolver outras pessoas em sofrimentos desnecessários, né? E daí nisso... Uma coisa que a gente tem que aprender, né, Silvia? Tem que aprender a não se envolver, a não nos envolver em sofrimentos desnecessários e não nos envolver com pessoas que nos causam sofrimentos desnecessários, né? O apego ao sofrimento é uma coisa maluca. E eu lembro que teve um tempo que a gente falava muito sobre isso e que nós percebemos o nosso apego a matrizes de sofrimento e que foi um tema em alguns meses, né? Sim. Que a gente estava falando de sair daquela matriz, sair da tal da matriz e... Ai, gente, como custa, às vezes, bastante energia até que a gente quebra... É como se quebrasse uma superfície, parece que estava lá dentro do mingau. Daí chega um momento que a gente consegue sair do mingau finalmente. Mas sai cansado, exausto, não sabe mais nem como é que se chama a pessoa, né? Porque é uma pessoa nova de si mesma. E essa fase que a gente estava falando muito sobre essas matrizes, essas coisas, eu lembro muito bem. Lembro dessa, não faz o quê? Uns 2 anos e meio, 3 no máximo? 4 anos, né? Nossa. 4 anos. 4 anos. Faz 4 anos. Né? Então, assim, Japamala da Prosperidade eu recomendo, mas assim, é uma busca dentro de si mesmo, porque mexe muito com a gente, mexe com coisas que nós não estamos acostumados a ouvir, que a gente acha que o sofrimento é uma coisa normal na vida, né? Eu tenho que sofrer para eu ir para o reino dos céus. Não. Né? E a vida pode ser leve, né? Apesar de é uma opção. E como é que entra na cabeça isso? É uma opção. E como é que entra na cabeça que quando a gente se apega ao sofrimento e a gente não percebe os nossos sentidos, né? A percepção sensorial, esse mundo que a gente tem dentro da gente, né? Essa percepção empírica está nublada e que todas essas terapias que nós fazemos vão ajudando a limpar isso. E é uma coisa, é um caminho único para cada um, mas não acontece largar de sofrimento até a gente entender que dessas matrizes nós somos a causa, né? E é uma coisa, é muito mais fácil ficar apontando o dedo, né? Não, foi isso, foi ele, não, foi o Lula. Foi ele, foi ela, foi isso. E daí no momento em que a gente entende, eu acho que a gente entendeu, né, Silvia? Mas no início, pelo menos para mim, porque se a gente parar para pensar, o grupo de amigas que nós somos todas as meninas super poderosas, né? Cada uma no seu processo, co-criando as suas próprias histórias, influenciando também um X de pessoas. E quanto mais a gente entra às vezes nessas catarses, e parece que daí tá todo o grupo em catarse, né? Todas. Eu, você, Débora, minhas amigas também de uma outra parte do mundo. Parece que é um grupo de almas que está conectado nesse sistema evolutivo. E daí entra todo mundo no meio daquele furdunço. E daí daqui a pouco acalma pra gente, acalma pra filho. E daí chega de novo a nova fase. Mas quando fica claro que nós somos responsáveis por isso, não é fácil de digerir, não. Porque não tem mais ninguém para culpar. E se você ficar se culpando, isso é um fardo que a gente carrega há muito tempo. E falar agora de auto-perdão, não sei nem se... Eu estaria no lugar ainda, né? Porque é um dos temas na minha vida, no momento, através de divórcio, e tudo. Mas o auto-perdão é um tema quando a gente descobre que nós somos responsáveis por essas matrizes, inclusive pela raiva, pela agonia que nós levamos dentro. Não tem ninguém responsável que não sejamos nós mesmos. Isso até a gente conseguir
que isso realmente sente e seja uma verdade. Olha, amiga, às vezes eu preferiria que não, porque era muito mais fácil ficar culpando Deus, Sim. tudo, o Chico barrigudo, do que saber disso, mas agora a gente sabe. Mas aí você falando tudo isso, me ocorre bem assim um ditado bem popular e antigo, né? Que os antigos usavam, né? Para de procurar sarna para se coçar, É verdade. A minha avó falava isso. né? Para de procurar sarna para se coçar. Se não tem sarna, por que ficar procurando? Não é? Ela falava mesmo. É, Ela falava. e é isso, a gente tá quieta assim, não, vou arrumar um enrosco, né? Então, e a gente arruma, né? Daí o enrosco vem com nome, CPF, endereço, né? Gente, e com todos os bagulho, né, que tá com a pessoa. É Uns são mais impressionante. E daí gostosos, você outros cata, né? não. E daí você cata, daí você quase morre, né? Você quase morre. E será que não morre? Eu acho que às vezes a gente tem algumas versões da gente que morrem para que outras possam nascer. Não, sim, E foi uma coisa que a gente aprendeu lá na formação de recalibração, lembra? sim. E que foi, nossa, o que foi aquela formação? E essa coisa da gente assumir essas novas facetas da gente, e daí que a gente só passa também a permitir essas coisas que chegam com CPF, com coisa para coisar, que às vezes a gente permite porque quer, né? A gente tá com vontade, tá tudo tão lindo, tão calmo, aí chega uma hora que tem que se coçar um pouco, porque coçar é tão gostoso, então a gente vai lá e cata a sarna e se coça com o maior tesão, né? Ai, que gostoso aquela coceirinha. Até que não aguenta mais. Até que de tanto contraste a gente acaba largando do osso. Mas é assim mesmo. E olha quantas fases, hein, Silvia? Sim. Meu Deus do céu. Você acompanhou uma boa parte, né, Noeli? De 4 Sim. anos para cá, você tem acompanhado praticamente tudo, né? Enfim, É. daí eu comecei também a acompanhar a Doriana Tamburini, né? Só voltando na trajetória para chegar até aqui no lado terapeuta da Silvia, né? E comecei a assistir as lives dela e ela propôs no início de 2019 a criação de um grupo para formar terapeutas, né? Eu até comecei a participar daquele grupo naquele momento, mas daí eu tive alguns imprevistos, eu precisei parar naquele momento. Só que daí o ano passado, né, com tudo que nós vivemos o ano passado, Corona. Né? Eu falei assim, nossa, eu preciso preencher, né? Eu preciso preencher meu tempo, né? Daí eu voltei, daí eu estava com um pouquinho mais de tempo, que eu fiquei muito tempo de férias, tirei licença prêmio, né? Então eu estava com tempo. Falei assim, deixa eu dar uma olhadinha nos vídeos novamente da Doriana, quem sabe ela está fazendo alguma coisa. E daí eu comecei novamente a segui-la. Um dia eu entrei em contato com ela perguntando dos cursos e voltei a fazer os cursos com ela. Nisso, como eu já havia feito o curso da mesa radiônica com a Cici, eu comecei a fazer, porque daí, que até então eu não estava trabalhando, né? Daí eu comecei a fazer algumas mesas também, comecei a fazer alguns atendimentos, poucos, somente para pessoas assim que eu conhecia, porque não é com todo mundo que você vai chegar e vai se abrir e falar tal, porque tem gente que, quando você fala que você trabalha com terapia holística, multidimensional ainda mais, a pessoa já dá um passo para trás, né? Eu que o diga. Porque não conhece muitas vezes, né? Não sabe dos benefícios. Nem quer conhecer, né? entendeu? Assim, eu lembro que tinha uma época que quem era o pessoal que era evangélico era tratado dessa maneira, né? Era tratado, ai meu Deus, ih, olha lá, louva a Deus. E daí agora são os espiritualistas. Ai, não, ih, olha lá vem um, que vai ser hoje, né? Vai ficar falando de anjo, de não sei o quê, mas acho que é uma parte da nossa história da humanidade, né? Sim. A gente tem medo das coisas que a gente não conhece. Sim. Só que as pessoas estão, parece que, se abrindo mais, né, a esse tipo de energia, de trabalho, né? Eu acho muito bacana isso. Enfim, daí eu comecei a fazer os cursos com a Doriana, né? Terminei toda a minha formação de terapeuta multidimensional, atendia com a mesa
radiônica, né? Que eu fiz o curso com a Cici. E comecei a fazer atendimentos e com retornos muito positivos. Tipo assim, Silvinha, por favor, eu preciso vender minha casa, eu sinto que tem uma energia lá, mas não é para eu mexer. E a pessoa também faz a mesa radiônica, tudo direitinho. Ah, eu fiz a mesa, e no que eu estava encerrando a mesa, eu acho que a pessoa deve estar assistindo, mas eu não sei se eu tenho autorização para falar o nome dela. E, e daí eu escutei assim: ela vai vender a casa em 15 dias. Olha, como é que é a sua intuição? Você tem que contar, depois que terminar de contar tudo isso, você tem que contar pra gente como é que foi a chegada dessa forma de comunicação com a sua intuição, porque eu sei que isso interessa a muita gente, para que eles possam entender também os seus processos de receber informação. Sim. Eu falei assim, tá bom, né? Daí eu anotei tudo direitinho, né? E daí eu fiz o retorno para ela. Olha, deu isso, tinha uma energia lá que impedia, tal, mas foi limpa tudo. Em breve você terá novidades. Por que eu falei em breve? Porque se eu coloco 15 dias, pode gerar uma ansiedade na pessoa, uma expectativa, e às vezes essa própria expectativa, a energia dessa expectativa, pode atrapalhar o processo. Então eu falei que em breve. E daí foram acontecendo algumas coisas, mas no 14º dia, a pessoa me retorna: olha, vendi a casa. No 14º dia. Pensa, né? No 14º dia. Daí eu abri para ela. Daí eu falei: olha, eu não pude falar antes, né? Porque você sabe energia, né? Você trabalha energia e energia é uma coisa muito, é uma linha muito tênue, né? Tanto para também muito sutil, e também muito, interage. Se a gente fala para uma pessoa, ela se influencia de uma outra maneira, ela mesma muda o rumo dos acontecimentos com a ansiedade, com a agonia. É assim, uma coisa que vai mudando o tempo todo, né? E daí eu contei para ela, então, quando eu estava encerrando a sua mesa, disse que você venderia a sua casa até no 15º dia, né? Olha que maravilha! E daí um dia eu comentei isso, acho que numa das lives que eu fazia o ano passado, comentei por alto assim, e uma pessoa me procurou, que ela precisava vender um apartamento numa cidade para comprar outro apartamento em outra cidade. Fizemos 2 mesas, sucesso total. Eita, que delícia! Sucesso total. E outras mesas. Mas eu preciso, Silvia, eu preciso dizer que eu também fiz a mesa contigo, foi no início desse ano. Não, a gente começou a conversar no final do ano passado e eu não sabia se ia fazer japamala, que ia fazer, que não sei o quê. Foi a mesa que você fez que trouxe as respostas. E foi por causa da mesa que você fez que nós iniciamos o japamala e que tem agora outras dimensões no japamala, né? Tem coisas que ainda estão nascendo na realidade e que eu não sabia por que estavam nascendo, mas depois também tem explicação para tudo isso, mas eu queria que você soubesse e que vocês também, queridos espectadores, saibam que foi a mesa da Silvia. Foi a mesa da Silvia, a intuição da Silvia, porque ela não deixou. Falei, não, Silvinha, não, esse ano a gente não vai fazer, tô super desanimada. Ela, não, imagina, tem alguma coisa me dizendo que tem que fazer. E a pessoa teimou tanto até que a gente fez a mesa. E no final das contas a gente fez o japamala desse ano de 2021. A Silvia é mais do que da metade da história. Foi a mesa com ela. E o japamala é mais... esse ano ele é palco, na verdade, mas eu acho, né, Silvia, para a nossa conexão e é um espelho para a gente do quanto nós nos transformamos. Então não é mais tanto por causa das outras pessoas. Esse ano, esse japamala, sou eu e a Silvia. É o nosso japamala e a gente vai vendo através dos contrastes como a gente se transformou. Então, as mesas da Silvia, gente, são, poderosas. Então, e daí, daí fazendo o curso com a Doriana Tamburini, eu fui aprendendo muito, fui me conectando,
Comecei a aprender sobre as proteções que nós precisamos fazer, né? Porque, eu tenho que me proteger, mas como que eu vou me proteger? Então, Chama o anjo da guarda, imagina, a avó fala, chama o anjo da guarda, que a gente acaba esquecendo, mas imagino que você esteja falando do sistema protecional. sim, sistema protecional e outros também, né? Staff divino, né? As colunas de Hércules, a coluna búdica, né? A árvore da vida, né? E o sistema protecional é maravilhoso, né? E daí, uma vez ativo o sistema protecional, você pode enviar para sua filha, né? Para os seus filhos, para sua residência, e eu faço isso, residência. A Fanny até comenta, né? Menina, como que você é detalhista? Porque eu não faço só para minha residência. Eu faço para minha residência, mas eu dou nome da rua, CEP, número da casa, local, cidade, estado, país, planeta Terra. Porque tem que ser, eles tem que ser direcionado. Não adianta. Não pode ser uma coisa. Mas é assim que eu te conheço, pessoa é assim que eu te conheço. Gente, vocês têm que saber também que o caderninho Tabajara do Japamala só aconteceu por causa da Silvia. Foi a Silvia que começou com a história do caderninho Tabajara, e daí ela tinha colado lá uns negocinhos, começou a escrever, daí ela mostrava para todo mundo, aí foi criando uma onda. Aí tinha lá, a pessoa escrevia todo dia, data, onde ela estava, o que ela estava pensando, como é que foi o vídeo, não sei o quê. Aí ela inspirou todo mundo, e agora existe o caderninho Tabajara do Japamala. A Silvia... Gente, é a mesma coisa. Quem quer fazer um curso precisa de anotação, não é? Por que não ser assim também com autoconhecimento? A gente precisa se olhar, a gente precisa. Olha, hoje me aconteceu isso. Quais são as minhas reações diante disso que está me acontecendo? Como que eu reajo? Então, a Fanny até brinca comigo. Eu acho que você não é a Leonina. Mas por quê? Eu me transformei. Hoje eu não deixo mais o leão interno me dominar, né? Opa, calma, né? Às vezes eu tenho até uma catarse, como eu tive esses dias aí, né? Que eu coloquei tudo para fora o que precisava ser colocado, mas assim, eu tô no processo, né? E esse processo de autoconhecimento, de alta transformação, de alta transmutação, ele não para, ele é um processo contínuo. É um processo contínuo. E a gente não pode ter preguiça. A gente não pode ter preguiça. Se tem preguiça, estagna, e às vezes daí vem o processo ou a vida e dá um chute bem no DRE. Sim. Esse chute vai doer porque vai cair de cara no chão, né? Então tem que, ou vai com a vida e oferece menos resistência, ou acaba tomando um chute bem tomado no DRE, porque a força que a gente resiste de ficar exatamente naquilo que a gente acha que é a zona de conforto e não vai lá onde tinha que ir, é a mesma coisa que a gente teria para evoluir. Mas são umas nuances assim tão sutis que, olha, veja você, precisou para muita gente, né? Então, perdoa aí quem está assistindo que não teve essa mesma percepção durante esse ano. Eu sei que nós somos todos diferentes e que a diversidade é uma das nossas grandes riquezas. Sim. Mas o tempo do corona agora, pelo menos para mim e para muita gente que eu conheço, foi um grande presente para começar a utilizar ferramentas que nós já tínhamos adquirido, mas que não tínhamos tempo, completamente engolidos de realidade e de cotidiano. Sim. E quando nós começamos a usar essas ferramentas, novas ferramentas foram surgindo, mas o conhecimento também de que quando nós baixamos a velocidade de estar sempre envolvidos com tudo que está fora, começa a acontecer dentro e que não para, você não chega em lugar nenhum, você está sempre indo. Não tem isso de cheguei lá e vou ficar. Né? Não tem isso com a transformação interna. A gente está sempre indo para algum lugar. Então, Noeli, daí continuando, daí em janeiro desse ano eu já tinha realizado vários cursos com a Doriana, inclusive o curso da mesa metatrônica. O que está procurando? O que está procurando? Que está escrito na cara do ser que está procurando. Ai, oi, olha que linda. Essa mesa maravilhosa aqui. A mesa sagrada de Metatron, né? E eu já havia feito o curso dela um dia de férias aqui em casa. A Doriana fez uma live, acho que numa sexta-feira.
às 11 horas da manhã. Como eu estava de folga, né, de férias, à época, eu pude assistir. Durante a live dela, eu escutei assim: faça uma mesa metatrônica para você. E naquele dia eu estava sentindo tanta dor, mas assim, eu me arrastava e eu não sabia de onde que vinha tanta dor. E daí na hora ali eu fui anotando algumas coisas que era para eu ver na mesa para mim, né? Que daí surgiu um dos primeiros protocolos e eu fui trabalhando tudo assim, desde glândulas, que eu já havia feito curso com a Doriana. Eu pesquisei na internet quais são todos os nossos sistemas, sistema circulatório, respiratório, isso dá para trabalhar tudo na mesa. Ou seja, eu fiquei, acho que 2 horas e meia fazendo uma mesa para mim, verificando tudo do meu corpo físico e dos meus corpos também, meus campos áuricos, né? 2 horas e meia. Eu terminei a mesa, eu era outra pessoa. Eu era outra pessoa. Então, a partir desse momento, eu comecei a trabalhar. Ora com a mesa radiônica, né? Que eu continuei trabalhando até um pouco tempo atrás, e ora com a mesa metatrônica de acordo, até o momento de fazer essa transição. E daí agora eu comecei a atender trabalhos só com a mesa Metatron, porque ela amplia, né, o campo para você trabalhar com as pessoas. E também tenho tido muita devolutiva positiva dos trabalhos realizados. Daí, Metatron uma vez disse assim para mim: agora você vai fazer um cone para tal pessoa, um cone. O cone. Mas explica primeiro que o cone hindu, na verdade, é o que a gente chama aqui na Alemanha, é aquelas velas de orelha, né? Como é que... Então, é o cone hindu. Então, é o cone hindu que, na verdade, aplica na orelha. E vocês aplicam no campo energético, é isso? Como um processo bem parecido com o de moxabustão da medicina chinesa. Então, eu aplico na pessoa inteira. Na pessoa inteira. Quando tem necessidade, que a pessoa fala que ela tem um zumbido muito grande no ouvido, que não passa, se Metatron me orienta, daí eu faço no ouvido da pessoa. Eu fiz uma vez um atendimento. Então, deixa eu só... Daí, Metatron falou assim para mim: agora você vai começar a trabalhar o cone na mesa metatrônica. Olha! Então, todos os atendimentos que eu faço de cone, eu faço sobre a mesa metatrônica. Porque daí potencializa, reverbera realmente naquilo que a pessoa mais precisa. E uma aplicação de cone, ela não dura menos do que 1 hora, 1 hora e meia. Ontem eu fiz uma hora e meia. Durou quase 2 horas. Por quê? Porque enquanto o fogo, né, que a gente coloca o fogo aqui, e daí eu pego essa figura aqui, às vezes quando tem necessidade eu peço para a pessoa me mandar uma foto dela, daí eu imprimo, porque é todo um trabalho intuitivo, né? Eu espero o Metatron falar: Metatron, eu preciso fazer esse trabalho, qual é o melhor trabalho para fazer para essa pessoa na necessidade dela, né? Então, em alguns casos, eu atendo com essa figura aqui, olha. Tem a figura de todos os campos áuricos com os chakras, né? Então, eu trabalho os chakras, né? E trabalho todos os campos áuricos da pessoa, né? Aqui é frente e depois eu também trabalho costas. Tá. Em alguns casos, eu sou intuída a fazer o cone no esqueleto da pessoa. Frente e costas, né? É tudo intuição que Metatron passa para mim e graças a ele, né? Eu tenho tido resultados
muito bons mesmo, de pessoas assim. Silvia estava com tanta dor, mas com tanta dor. E olha, melhorou muito depois que você fez a aplicação do cone. E às vezes o cone traz informação muito sigilosa da pessoa, que a pessoa não... Esse tempo atrás eu estava fazendo cone numa pessoa e eu perguntei: aconteceu isso com você? A pessoa olhou assim para mim: mas eu nunca comentei nada com ninguém. Então, só que está na hora de você ver isso. Procure uma consteladora e constele isso, que você precisa olhar para isso. Né? E a pessoa nunca tinha comentado comigo. Olha que coisa legal, né? E como é que você descreveria, Silvia, como é que foi a evolução desse caminho de abrir a sua intuição, de chegar a essas mensagens? Como é que você percebe dentro de você que é Metatron que está conversando com você? Como é que chega a informação? Eu acho que isso é uma coisa que interessa muita gente, principalmente esse bando de curiosos como nós, né? A minha avó falava aqui: vocês são tudo que nem macaco. Macaco é curioso, mas curioso que assim, a curiosidade vence. Por mais que ele saiba que ali tem uma nova cumbuca, que ele já enfiou a mão em outras cumbucas, mas ele vai lá e enfia a mão na cumbuca. Não é mesmo? Então a gente podia ser comparado a isso. Então, como é que é a chegada da informação para você? Como é que clareou bem os canais de... Você diria que tem alguma coisa a ver com os caminhos clássicos de mediunidade? Porque acho que nem adianta falar hoje em dia em mediunidade, porque virou multidimensional. Eu diria percepção sensorial multidimensional hoje em dia, que não está mais relegado só ao termo médium, né? Todos nós somos médios, todos nós somos antenas. Sim. Alguns desenvolvem, outros não. Uns chamamos de intuição, outros não. Alguns têm mais facilidade para ver, outros para escutar, outros para sentir, que a gente tem nomes para isso, né? Claro, a audiência, a visão, a audição. Então, como é que foi para você a abertura dos canais de percepção sensorial multidimensional e como você sabe que é Metatron que está falando com você? Então, Noeli, eu ouço uma voz aqui, né? Aquela mesma voz que perguntou para mim lá atrás: será que aconteceu assim mesmo? Então, toda vez, em alguns momentos da minha vida, eu sempre escutei uma vozinha aqui. Né? Em momentos até assim, inusitados da minha vida. Quando a gente vai fazer abertura para fazer os trabalhos, uma egrégora se apresenta, né? E a egrégora que ajuda naquele trabalho, não é mesmo? São os trabalhadores de luz que eles vêm, na verdade, segurar a estrutura energética para que esse trabalho possa acontecer, né? Sim. E daí você concordaria, Silvia, que antes de qualquer trabalho, porque o que você faz na mesa metatrônica, você tem que dar uma limpada antes nos caminhos, né, para depois poder colocar uma energia nessas pessoas. Ou como que você descreveria? Eu faço assim: quando eu sinto intuição, só vou mostrar uma coisinha aqui, olha. A toca da bruxa, ela mostrando uma bruxa mostrando para a outra o que ela tem. Daí mostra a varinha, mostra o cristalzinho, aí vem o gatinho preto. Olha, essa mesa eu vou fazer hoje. Mas o que é isso? Esses papeizinhos brancos que vocês estão vendo aí. Não dá para ver. Ergue. É que se eu levantar muito. Agora tô vendo. Aí, ó. Né? São os testemunhos da mesa que eu vou fazer hoje. Eu já deixei na energização aqui desde ontem. Entendi. Tá? Para a hora que eu sentir, agora é a hora para você fazer a mesa dessa pessoa. Então, daí, por exemplo, antes de nós começarmos aqui, eu já fiz todas as orações que eu precisava fazer, né? Que eu tenho um ritual, daí eu abro os portais, e antes de abrir os portais, eu faço, eu chamo a minha egrégora, que vai trabalhar comigo hoje. Então, quem que se apresenta muitas vezes? Às vezes é uma egrégora só feminina.
tipo Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora de Medjugorje, Nossa Senhora Imaculada Conceição, Nossa Senhora da Paz, Mestra Nada, Mestra Rovena, né? Às vezes a energia de Jesus se apresenta, São Judas Tadeu. Então, depende do trabalho do dia, né? Vai me apresentando. Da pessoa, né? É. Muito legal mesmo. E o que você diria dessa... Quando que foi que a sua intuição, ou quando que essa, por exemplo, que você escreve, né? Que você escuta essa voz aqui e já veio desde quando você era pequena, mas teve algum momento que marcou, aonde ficou ainda mais claro que era, sabe, assim, na sua fé, na sua confiança, que essa voz é do bem e que está te instruindo e que não vem daquela parte meio louca que todos nós temos na cabeça, porque todo mundo tem pelo menos 3 loucos dentro da cabeça, que é, no nosso caso, né, é a mulher amante, aquela que é a fêmea, né? Aí tem o ser humano, aí tem o profissional, daí, e para não falar dos outros, né? Daí tem a filha, a mãe, né? Mas tem uma louca, que é a tia Nini, vamos dizer assim, que é aquela que te põe para baixo, né? E entre todas essas vozes, como é que ficou claro para você que isso tudo é do bem e que vem do bem e que é Metatron, e que como que foi o seu caminho da fé com isso? Porque um dos grandes temas, né, é da gente... É o tema do Japamala, né, que é o amor próprio, e que são esses vários níveis de amor próprio, onde a gente aprende a confiar de novo nessa confiança primordial, que a gente nasce, daí se afasta, sai de equilíbrio, né? Como é que foi para você congregar de novo com essa confiança primordial e acreditar 100% que a Sílvia está fazendo o que é, naquele momento, de acordância com o fluxo? Então, isso daí aconteceu bem antes de todos esses trabalhos. A certeza de que essa voz era uma voz que estava ao meu lado. Benevolente. E tem a ver um pouco com o meu processo de separação de casamento, né? Ai. Acredite se quiser. Acredite se quiser. Não, acredito sim. Acredito sim. Eu ainda era casada. O meu marido na época, né? Que hoje é falecido, ele voltou a estudar e ele começou a fazer um curso de sábado na faculdade, que é bem pertinho aqui, né? E teve um sábado que eu ia precisar do carro, então eu deixei ele lá de manhã e depois meio-dia terminou, eu fui lá buscá-lo, né? No que eu cheguei lá, ele estava ao lado de uma moça. Ele falou assim para mim, olha, essa aqui é fulana de tal, e nós vamos dar uma carona para ela até lá na rodoviária, que ela vai pegar o ônibus para ir para a cidade dela. Eu falei assim, tudo bem, né? E na época nós tínhamos um Palio. No que ela foi entrar no carro, eu escutei aqui, eles vão ter um caso. Isso é, se já não estiverem tendo. Energia. Campo magnético total. Gente, a Sílvia é bruxa. Quem não é bruxa aqui, gente? Coloca nos comentários. Quem é bruxa? Quem é bruxa? Nós somos todas bruxas. Cada uma de nós, a gente tem uma maneira, né, de escutar essas coisas. A alma sabe, né, Sílvia? Não, a alma sabe. E tudo. A alma sabe. Sabe. Tudo. Então, só que assim, eu fiquei na minha. E deixei as coisas acontecerem, né? E as coisas aconteceram. Nem adianta também, né? Nem adianta também. Não, olha, Noeli, né? Enfim, né? Não vamos entrar no mérito da questão, porque só se deixa enganar, né? E outras coisas também. Às vezes, o pai do Caliel falava para mim que eu precisava trabalhar na CIA, no FBI,
e na Polícia Federal, porque eu arrancava tudo. Eu olhava bem para ele assim, daí ele confessava. Daí eu falava assim, não, mas eu sei disso, 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 disso. Ah, então tá bom, é isso mesmo. Viu? Você vai prestar concurso para a Polícia Federal? E não adianta, gente, eu escutava. Eu escutava. Como eu escutei, por exemplo, por exemplo, se eu tenho que descobrir alguma coisa, eu preciso da informação, e é uma informação que eu não vou usar para prejudicar alguém, a informação chega para mim. Chega para mim, às vezes, de pessoas que eu nunca vi na vida. Às vezes a pessoa liga para mim, olha, por acaso você está precisando disso? Tô. Ah, então vai assim, 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 conversa com tal pessoa que ela vai te ajudar nisso. Olha. Então, assim, às vezes acontecem algumas coisas na minha vida que eu sento e choro. Só que às vezes me acontece coisa que eu falo assim, eu só tenho que agradecer, né? Porque tudo que eu preciso vem aqui, ó. É impressionante. É impressionante. Ai, que história linda, amiga. Meu Deus, quanta coisa. Quanta coisa. Então, eu acho que foi assim, eu fui sendo lapidada todo esse tempo, né? Para realmente receber essas intuições. Eu trabalho com a mesa de Metatron, né? Mas se eu falar para você que é só ele que me orienta, eu posso estar cometendo uma injustiça com todos os seres de luz que se disponibilizam, né? E aí também tem a Coain, tem a Coahan, com a Dragona Niorai, né? Tem outros seres, né? Da multidimensão também que vem aqui me orientar. Olha, para essa pessoa você faz esse trabalho. Para essa pessoa você faz isso e daí orienta. E eu tenho recebido mensagens para as pessoas. Esses dias eu canalizei uma mensagem muito bonita para uma pessoa. Muito bonita mesmo. Que trouxe muita tranquilidade para ela. Né? Então, que lindo, gente. É se colocar à disposição. É se colocar à disposição mesmo. E eu me coloco mesmo, tanto que eu não estou preocupada em fazer uma mesa em meia hora. Eu sento, eu começo a fazer a mesa e eu me entrego para o trabalho. Eu não estou preocupada se eu tenho que fazer almoço, se eu tenho que fazer aquilo, porque se eu tiver horário para fazer alguma coisa, eu nem começo. Porque enquanto tem energia para trabalhar, eu trabalho. Pode ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu vou trabalhando. Eu só trabalho quando realmente, olha, trabalhou tudo que tinha que trabalhar nessa mesa, agora precisa de uma outra mesa. Daí eu pergunto, precisa de outra mesa? Daqui quantos dias? Né? E daí eu sigo totalmente a intuição. Entendi. Maravilhoso isso. Olha, Silvia, para a Silvia que eu conheci e a Silvia que eu conheço hoje, é uma caminhada linda. Você está de parabéns. Você é uma pessoa linda. A primeira vez que eu te vi, você me lembrou muito a Sofia Loren, aquele zoião, aquela risada, aquele, né, um esparpajo, assim, um desembaraço. Ela chega e preenche o espaço, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você ficava brava, né, Silvia? Eu vi uma vez só. Eu vi uma vez só. Aí ela muda o ambiente inteiro também, ela fica brava. Porque quando ela tá brava, ela tá brava. Mas é uma pimenta malagueta. Mas tem personalidade essa Silvia. Assim, e uma coisa da personalidade é a gente nos dar a permissão, né, de merecer essa personalidade. A sua personalidade é maravilhosa, o seu caminho, você lapidando seu diamante interno, todas as facetas. Quanto mais luz vai entrando, mais informação vai chegando. E essa inspiração toda, para todo mundo que está vendo e ainda vai ver, que existe um caminho para todos nós que é sagrado, que é divino. Sim. E que a nossa intuição, a nossa alma está ali preparada, nos esperando, dizer assim, está esperando. Imagina se a gente tivesse sentado no meio de uma arena,
ainda que a gente não consiga ver, né? Porque tem muita gente que vê, tem outros que não veem, e eu recebo muitas perguntas também no sentido, nossa, mas eu não vejo nada. Gente, tem época que vê, tem época que não vê, né? Mas é assim, aquela confiança de que o que você sente, que o seu sentimento, que a sua fé é tão grande, então não importa qual é a energia que está ajudando. Se é o Metatron, se é a Nossa Senhora de Fátima, a confiança no trabalho com essa energia, ela é cega, ela é uma entrega total. E às vezes a gente sabe que a fé cega, ela pode ser uma faca amolada, mas eu diria, principalmente baseado nos tempos de hoje, que a faca mais amolada que nós temos é a nossa própria mente. São aqueles outros habitantes da nossa mente, lá, principalmente a tia Nini, que nos colocam para baixo. E quando nós permitimos, porque daí baixa a nossa vibração e nós atraímos, logicamente, sim, outro grupo de energias que não tem mais a ver com aquela vibração de luz, e sim com uma outra vibração que também é parte da gente, da nossa sombra, e que o grande trabalho, que você está aqui como exemplo, amiga, agora a gente já está encerrando, a gente já está falando há mais de 1 hora, e parece que não passou nada de tempo, né? Então, mas é isso. Que o grande trabalho é se permitir, e olha, a yoga, o Ayurveda já falavam disso há muitos e muitos anos atrás, com outras palavras. E, na verdade, olha só, nós somos a geração que estamos botando a mão na massa, que é criar uma abertura no nosso sistema nervoso e também um exercício de sustentar a graça, o contentamento, sim, a confiança primordial de permitir a nossa intuição que flua, para que nós possamos, da melhor maneira que a gente possa, né? Ou seja, da maneira que seja coerente na vida de cada um, servir o próximo. Entende? Então, muito obrigada por essa inspiração maravilhosa que você é, por poder ser testemunha viva da sua, né, da Silvia que eu conheci, para essa encarnação sua nesta mesma vida que tá aflorando agora, porque é isso, gente. Ó, a gente pode falar disso num outro dia. É isso. Muitos de nós estamos passando por várias histórias numa mesma vida. Existiam contratos há muitos e muitos anos atrás, inclusive onde havia intermediários. Aprendi isso agora faz pouco tempo com a Fanny, com a Silvia, e que nos prendiam a um X de karma. Isso não existe mais, mas para isso você tem que procurar também as terapias, as pessoas que estão acostumadas a trabalhar com essas sim, ferramentas, para te ajudar a abrir o seu campo, para largar esse peso. A vida leva, sim, uma certa quantidade de experiências que nos trazem um contraste. Faz sofrer? Faz, mas começa a entender que quando você não se apega ao sofrimento, é só uma parte da história. Porque tem alegria todos os dias, tem leveza todos os dias, tem esse riso delicioso da Silvia todos os dias. E é uma opção. É nossa opção. A gente vai estar trazendo aqui pessoas, gente como a gente, que vive diferente. Olha a vida da Silvia, do ensino tradicional, a terapeuta holística, a receber essa clareza através da intuição dela. Seja qual for o seu caminho, você pode. Se você ainda não está no caminho, olha lá, olha as nossas entrevistas, contactem as nossas terapeutas maravilhosas. Hoje tudo acontece na multidimensão, não faz mal você estar sentado lá no Macapá e a Silvia em São Paulo, a terapia acontece do mesmo jeito. Não existe limitação de tempo e espaço. É um grande privilégio e um grande luxo nós conhecemos as pessoas hoje em dia pessoalmente. Nada substitui presença, mas a gente tem que estar aberto a todas as possibilidades, porque só estando aberto a todas as possibilidades, a toda essa multidimensão, que a gente vai ficar em paz com as nossas próprias multidimensões. Silvia, querida, você gostaria de dar uma mensagem de despedida, de algumas palavras, algumas coisinhas, mais inspiração, alguma coisinha assim para a gente ficar com um sabor de quero mais ainda dessa Silvia? Então, você falando aí, eu me lembrei de quando eu participava de um centro espírita aqui pertinho de casa. A dona Anunciata sempre falava no início e ao final de cada encontro, né? Mantenha seu pensamento firme. E isso virou uma regra para mim. Então, quando começa, né? Quando eu começo a perceber que eu estou baixando a minha guarda, tentando pensar um pouquinho lá para baixo, eu já subo, opa, o que tem de bom? Tem isso, tem aquilo, tem mais aquilo.
Então, gente, nós sempre temos coisas boas para ver, para viver e para agradecer, né? É verdade, minha amiga linda. E às vezes é uma coisa tão simples. Olha, gente, vamos parar de complicar tudo. Às vezes o churrasquinho da linguiça com pão. Olha que delícia! Olha que delícia! Eu já não tenho mais isso aqui na Alemanha, aquele churrasquinho, isso é coisa uma boba. Ai, vamos lá. A Silvia traz uma carninha, isso aqui. A Noeli come carne. Meu Deus do céu. Vem pra cá que a gente faz um churrasco. Fica contente com o churrasquinho, com as coisinhas do dia a dia, com a flor que cresce no seu jardim, de você poder estar vendo. Sabia que tem muita gente nesse mundo que eles têm outros dons, mas o dom da visão, né? A visão normal, natural para você, eles não têm isso. Então, nunca se esqueça. A vida é um milagre de verdade. Eu tô aqui, né? Parece que eu tô falando aquelas frasezinhas de calendário, de uma raiva disso, principalmente quando você está naquelas fases de revolta espiritual, você quer dar na cara da pessoa com gato morto. Ai, não vem me falar, ai, orar e vigiar. Você quer dar na cara da pessoa, né? Mas não, é verdade. É verdade. Se a gente consegue não esquecer que a vida em si é um mistério, uma potência e também um milagre, basta. O pão com linguiça, até pão com banha. A minha avó é do sítio, gente. Ela adorava. Ela falava, a gente gostava de comer pão com banha do fogão a lenha. Olha que luxo. Quem é que tem fogão a lenha ainda? Quem tem aquela vozinha que faz comida gostosa? A comida, gente, a comida é uma forma de alquimia maravilhosa. Eu fui, acho que a última vez que eu fui ao Brasil, eu fui te visitar. Eu fui comer com a Silvia. A gente cozinhou junto, uma coisa tão gostosa. E a gente dá por subentendido, sabe? Todos os bichinhos lá na natureza não tem a geladeira, eles não vão comprar no Condor, não sei, sabe? É tanta coisa subentendida. Então, lembre-se que o seu único desafio é conseguir aproveitar esse dia o melhor que você possa, numa vibração que não seja falsamente positiva, que você está tentando se positivar de uma forma falsa, mas tentando entrar pelo menos, né, ou conseguindo se manter o quanto mais você possa num estado de harmonia, para que a sua intuição consiga conversar com você, para que você não esteja aí com o seu rabo no caminho da sua intuição, pessoa, porque às vezes a gente coloca a gente mesmo, não é mesmo? E olha só, a Silvia acabou de dar um super exemplo para a gente da clareza que é o claro que se escuta essa voz quando a gente se permite confiar. Agora imagina, se ela ficasse o tempo todo mastigando algum pedacinho de couro, que nem aqueles corinhos que mastiga cachorro, assim, alguma coisa, alguma raiva, alguma coisa, você acha que ela ia conseguir escutar o Metatron, a Nossa Senhora? Não ia, não. Então, não vamos mais nos colocar no caminho da nossa própria conexão. Porque às vezes o próprio... essa inspiração. Às vezes o próprio obstáculo da vida somos nós mesmos. Tem um deus hindu que é a representação disso aí que você falou, que é o Ganesha. Todo mundo fala, ele abre os obstáculos. Daí tem uma história lá, né? Que Ganesha, ele abre os obstáculos da nossa vida, mas muitas vezes ele senta no caminho para lembrar que nós mesmos somos aqueles que nos colocamos no nosso caminho, através dos nossos processos mentais. Então, olha só, orar e vigiar acaba sendo tudo que nossos avós nos falaram, que está na Bíblia, que a senhorinha lá falou para Silvia, que é aquela coisa da gente acordar. E se vocês têm perguntas do sistema protecional e todas essas coisas, entrem em contato com a Silvia. O link está aqui no evento para vocês encontrarem a Silvia. Procurem as pessoas que ressoam com vocês e que vão trazer aquela chavinha que vai abrir o próximo passo da sua abertura de consciência. Lembre-se que o processo de abertura da consciência nem sempre vai ser bolinha. Mas é para isso que tem gente como a Silvia, que ajuda a gente, pega ali, usa aquela ferramenta e transforma esse caminho num caminho mais suave, mais harmonioso e mais cheio de riso. Gente, obrigado por assistir. Muito obrigada. Obrigado, Silvia linda. Eu agradeço o convite. Agradeço cada uma das pessoas que estão nos assistindo e fiquem bem, né? E aproveitem o dia de hoje, né? Porque hoje é o nosso verdadeiro presente, né? É o único presente que nós temos, é o dia de hoje. E lembre-se,
É verdade, as tiazinhas do calendário falando. Nossa, as tiazinhas do calendário falam. Um beijo, amiga. Te amo, se cuide. Tchau, Tchau, tchau.